Fala aí minha gente, aqui é o Weber Falcão do canal Verdades Mormons. Hoje eu vou contar duas experiências que eu vivi dentro do mormonismo. Fui uma testemunha e de certa forma participei também. Uma delas eu tenho vergonha por ter participado, é algo que faz com que eu me sinta responsável por algo ruim que foi feito a alguém. Uma outra eu apenas segui o fluxo, sabe? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. A primeira delas é uma história sobre um bispo e uma pessoa que havia cometido um pecado grave, como eles costumam dizer lá dentro. E essa pessoa precisava passar por uma ação disciplinar da igreja com o bispo e com seus conselheiros. Eu era um deles na ocasião. E é uma pessoa assim, muito querida, né? Pessoa amiga, mas que tinha cometido um deslize. Enfim, precisou passar pela essa ação disciplinar com o bispo e conselheiros. E eu me recordo que essa pessoa já entrou na sala do bispo em prantos. E durante ali o desenrolar de tudo, eu observei o comportamento do bispo e eu vi a pessoa sofrendo. Sempre que eu tinha alguma oportunidade de falar algo, eu tentava consolar aquela pessoa, dar algum conforto para aquela pessoa, e a pessoa chorava muito. E não tinha uma caixa de lenço, por exemplo, dentro daquela sala. Não tinha, a pessoa só chorava e não tinha como enxugar suas lágrimas, sabe? E eu não tinha nenhum lenço, eu não tinha nada comigo, eu não tinha pensado nisso. Acho que eu era muito ingênuo, né, de pensar que alguém iria para aquele lugar, aquela sala de tortura, e não iria chorar e não ia precisar de um lenço. E aquilo me machucou, né, de ver aquela cena, de participar daquilo. Eu tentei atenuar o que acontecia, não que eu seja uma pessoa tão, Weber tão bom, não é nada disso. É só porque era uma cena muito triste mesmo, de se presenciar e quanto mais participar disso, mais ativamente como eu participei. E no final daquela ação disciplinar, eu comentei com o bispo, olha bispo, poxa, seria interessante ter uma caixinha de luvas não, de lenço, de papel. As pessoas se emocionam, as pessoas estão aqui porque se sentem culpadas, porque querem deixar para trás os seus erros, se arrepender. É bom, pelo menos para enxugar, demonstra que a gente tem algum carinho por elas e que aquilo ali é só um processo que não precisa ser tão sofrido. E para minha surpresa, naquele dia, o bispo falou, não vou colocar caixinha de lenço de coisa nenhuma. A pessoa tem que sofrer mesmo. Ela tem que sofrer para se arrepender. Percebeu o quanto é grave aquilo que ela fez, sabe? E tipo, não era nada tão grave assim, gente. Era uma coisa super natural das pessoas, do ser humano. Nada de mal, ela não fez mal a ninguém. Não é mal a ninguém. Não precisava ser dessa maneira. E acabou sendo. Esse é um dos episódios envolvendo o bispo, né? Eu passei por muitas coisas semelhantes. E teve uma outra situação também. Essa já envolvia a estaca. Eu tive que é um outro tipo de ação disciplinar, né? Eles mudam de nome, é um tipo de eufemismo, né? Para parecer menos, sei lá, menos sádico, não sei. Ficar atenuado, né? Ser homeopático. Aí eu lembro que essa pessoa que ia passar por essa ação disciplinar na estaca, que era com vários homens presentes, né? O sumo conselho da estaca. E antes de entrar na sala, eu me recordo que muitos ali fora já tinham sua decisão tomada. Elas já estavam dispostas a ouvir o que essa pessoa tinha a dizer, sentir o que aquela pessoa sente, né? Se colocar no lugar, ter algum tipo de empatia. Não. Muitos dos que estavam ali, eles já queriam punição. Ele tem um sacerdócio, ele tem que ficar realmente, pegar um gancho aí de um ano, ou ser excomungado da igreja. E eu já estava ouvindo isso. Eu nunca fui muito de apreciar esse tipo de situação ou de participar. Era uma situação que eu tinha que ir, eu fazia parte. Então eu fui. E quando nós todos do Sumo Conselho, né, sentamos nas cadeiras que tinha ali, era uma coisa bem estranha, porque o membro que ia passar pela ação disciplinar, ele ficava no meio de todos, sabe? Então ali a pessoa que estava ali já se sentia meio que oprimida, né? Você está cercado por pessoas,
muitas dessas pessoas desconhecidas para ela, e você pode ter certeza que ali mais da metade queria punir, porque, sei lá, se sente superior, se sente mais digno, se sente na condição de Deus, sabe? E dependendo do presidente da estaca, que é o que dá a palavra final, a pessoa vai pegar um gancho maior ou menor. Vai ficar 6 meses, um ano. Aí entra uma outra questão que é curiosa dentro da igreja, que é interessante de se observar, é que se você tem um pedigree, geralmente você leva uma pena mais leve, mais branda, sabe? Se a sua família já é tradicional dentro da igreja, já está há gerações dentro da igreja, ou se você é filho de bispo, filho de presidente de estaca, esposa ou coisa parecida, você pode ter certeza que aqueles mesmos membros que estavam lá fora dizendo que tem que punir, eles já vão pensar diferente. Já vão falar, ah não, mas ele é filho do fulano, foi só um deslize, ele quer se arrepender, a família dele é muito tradicional dentro da igreja. Enfim, aí esse membro entrou na sala e olha, vou te falar, o que eu ouvi dos meus iguais ali, né, que todo mundo era sumo sacerdote, era ó, só paulada, só paulada. Nossa, naquele tempo eles dividiam, uma parte ia ser a justiça, outra ia ser a misericórdia, umas coisas meio bizarras, sabe? Pensa num troço bizarro. E o pessoal da justiça levava isso muito a sério, porque são, poxa, pessoas muitas vezes despreparadas para estar ali. Pessoa que não tem a menor noção de psicologia, menor noção de comportamento humano, sabe? Não tem. E só vê aquele negócio de fez errado, tem que ser punido. E olha, foi um verdadeiro massacre. A pessoa foi massacrada. Aquela pessoa que estava querendo se arrepender, ela se sujeitou a essa humilhação porque ela queria fazer as pazes com Deus. Porque no entendimento da igreja você precisa passar por esse tipo de humilhação para se entender com Deus, para se alinhar com Deus. E eram um após o outro falando coisas, as perguntas, então as perguntas assim, sabe, super maliciosas. As perguntas eram muito mais uma acusação do que uma pergunta, do que uma dúvida. Eu acho que você está ali, deveria ser para esclarecer dúvidas. Às vezes a pessoa cometeu algo dentro da igreja que poderia ser resolvido de outra maneira, estava passando por uma situação complicada, de instabilidade emocional na vida dela e cometeu esse deslize. Ou algumas até já têm algum problema, não digo problema, mas uma dificuldade que precisaria ser tratada por um especialista, por um terapeuta, por um psicólogo, em alguns casos até por um psiquiatra, mas quem está ali no sumo conselho, por exemplo, né? A experiência que eu vivi é essa, não tem a menor noção disso. Eu não tinha, não sei se hoje eles correm atrás para saber disso, não tem a menor noção. Então a maioria dali está para ver a punição mesmo, mas se a pessoa não chorar e não se desesperar, porque é isso que eles gostam de ver. Já fica a dica aí se você está na igreja. Se você está na igreja e vai ter que passar por uma dessas ações, você vai ter que chorar muito. Chora muito e demonstra arrependimento, senão sua punição, seu gancho vai ser grande. Você vai ficar um tempão sem tomar sacramento, sem poder falar nas aulas, sem fazer oração, sabe? Então essa situação foi muito ruim. E eu me lembro que no início a pessoa quando entrou, ali no meio, ela tinha uma postura e no final já tinha outra, sabe? Ela entrou serena, mas quando saiu, ela saiu, sabe? Acho que meio revoltada. A sensação que eu tive de que aquilo ali não era para ajudar e sim para punir, acredito que tenha sido a mesma que essa pessoa teve. Então aquilo não ajudou em nada a pessoa, só serviu para humilhá-la. E eu fico bobo de pensar que muitas pessoas passam por isso, são humilhadas nesses conselhos, nessas ações disciplinares, simplesmente para poderem voltar a tomar sacramento e para poderem voltar a frequentar o templo, pagar dízimo integralmente. Ou seja, é uma espécie de masoquismo inconsciente. Você faz de tudo para sofrer novamente dentro da igreja, para se sujeitar a situações humilhantes como essa, para poder dar 10% do seu salário bruto, dedicar seu tempo novamente para a igreja, servir voluntariamente. E na igreja é assim, veja bem, você passa muitas vezes por essas situações. Se você, como eu disse, se você não tem um pedigree da igreja, provavelmente a mão vai pesar mais forte para cima de você. E quando você volta para a igreja, vai ser aquela mesmice. Enquanto você produz, sabe, uma peça de um carro, uma peça de uma geladeira,
Você ali é uma peça, o que eles chamam de ferramenta. Enquanto você está produzindo, você é útil. Você parou de produzir, meu amigo, esquece. Você vai ser jogado às margens e você vai ser só mais um ali frequentando reuniões. E seu nome, quando for citado nas reuniões de bispado ou de estaca, sendo cogitado para assumir algum cargo, sempre vai ter alguém para dizer, não, aquele irmão ali, ele é muito fubeca, ele vive caindo, ele não quer nada com nada, ele é mole, ele não tem força de vontade para seguir naquele chamado. Ou seja, você vai continuar sendo um membro qualquer dentro da igreja e eu tenho certeza absoluta que você não é uma pessoa qualquer, assim como eu. Você muitas vezes um bom filho, você é um bom pai, uma boa mãe, uma boa tia, uma boa avó, uma pessoa maravilhosa que pode contribuir muito para a sociedade, que já contribui muito para a sua família ou que já contribui muito para si mesmo. Mas lá dentro você tem que produzir, amigão. Sabe? Se você se cansar e quiser tirar um tempo para se dedicar mais à família, esquece. Você vai ser jogado de lado, como eu disse. Então, eu vi muitas dessas crueldades dentro da igreja e vi que o tratamento que é dado àqueles que são de família tradicionais na igreja e aqueles que não são de família tradicional na igreja é o tratamento diferenciado. Tem uma outra história também, que Jesus já vive dentro do templo, né? Porque o templo deveria ser a casa de Deus, como eles dizem, a santidade ao Senhor. Mas não é bem assim, não. Ali tem um monte de oficiante, eu fui oficiante, e eu convivia e ouvia as histórias, eu sou um bom ouvinte, tenho 2 ouvidos, então eu ouço muito bem. E sou muito quietinho na maioria das vezes. Então tem um monte de oficiante ali, que é a pronta de todas. Oficiante que é parente, que é casado com alguém importante. E essas pessoas, elas conhecem como proceder nessas ações disciplinares. Você não acha que ela vai para a ação disciplinar sem saber o que vai acontecer lá dentro, ou sem ser orientada por quem já conhece, muitas vezes é a esposa, é o marido, é um filho que já conhece como funciona ali. Vai chegar lá e vai fingir um arrependimento e alguns poucos meses depois vai estar lá dentro do templo oficiando de novo. Aprontou com todo mundo, sabe? Criou de tudo, deu golpe financeiro, assim, as coisas mais absurdas, mas por ter um pedigree e uma orientação antes de ir para as ações disciplinares, a pessoa volta a exercer plenamente tudo que a igreja tem a oferecer. Enquanto aquele irmãozinho lá, tadinho, ou irmãzinha, que não conhece o caminho das pedras, que não foi orientado, que ele simplesmente quer se arrepender, vai pegar um gancho aí de 1 ano sofrendo. 1 ano sendo humilhado, sem poder tomar o sacramento. Porque os membros observam quem toma e quem não toma o sacramento. Ó, fulano não tomou o sacramento, ele está indigno, tá? Então, abre o teu olho. A igreja, é o que eu sempre digo, a igreja, ela tem os preferidos e os preteridos. Quem entra depois é tipo um vira-lata, sabe? Tem uns vira-latas que entram, sabe, aquele primeiro membro, é tipo um vira-lata. Aí tem uns mestiços que, tipo, eu me vejo como mestiço, né? Como eu me via lá dentro. Minha mãe era membro da igreja, ainda é, meus pais. Eu era pequeno, entrei quando criança. Era uma espécie de mestiço. E tem aqueles que tem, nossa, que são de raça, tipo assim, é o pedigree mesmo, como eu falei. Já estão há muitas gerações na igreja, então para ele ter um chamado relevante é muito fácil, porque ele já está na prateleira de cima por ter um sobrenome. Então todo o tratamento vai ser diferenciado para essas pessoas. Mais uma vez, para finalizar o vídeo, se quer uma igreja, se você precisa de uma religião na sua vida, procure uma religião que ponha todos os membros, todos, independente do sobrenome e da história dentro da igreja, numa mesma prateleira, em pé de igualdade, tá bom? Porque senão você vai sofrer com tudo isso que eu disse aqui no vídeo. Um abraço, um beijo no coração de vocês.